SBT, Brasil, ame-o ou deixe-o. Vamos conversar? Namastê, Birth, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E aí, como é que faz? Eu odeio o Brasil porque eu não moro no Brasil, então deixo por causa disso? Que palhaçada! Bom, eu não moro no Brasil, já falei isso aqui no começo, né? E todo mundo já sabe, mas eu quero conversar contigo sobre essa campanha que eu achei ridícula, mesquinha, assim, horrorosa em todos os sentidos do SBT. SBT caiu mais ainda no meu conceito. Como é que pode sair do popular para ir pro popularesco a esse ponto? Não tem, olha, não tem explicação. Mas eu vou te falar o que eu penso. Eu sei que vai ser um vídeo um tanto quanto raso, porque eu não vou ficar falando de história, não vou ficar falando de fatos políticos, mas eu vou falar o que eu acho desse fato ridículo, dessa nova vinheta, que aliás entrou e já saiu, né? Porque eles perceberam que fizeram. Fedeu, né? Primeira coisa, você sabia que esse slogan, Brasil ame-o ou deixe-o, foi do governo Médici? Isso nos remete ao regime militar, não dá para aceitar. E o ápice dessa campanha parece que aconteceu em 1964. Não tenho certeza, mas eu acho que foi isso. Eu não era nascido nessa época, tá? Mas eu estudei, eu lembro de coisas da escola. Eu não fiquei fazendo pesquisa aqui, não. Eu tô me remetendo a coisas que eu lembro da escola. Então, se eu falar alguma besteira, por favor, me desculpe. Mas o fato em questão é que esse slogan é ridículo, até por ser bonito. É legal você amar o Brasil, mas falar desse ponto, ame ou deixe. Você sabia que nessa época o deixe não era aquela coisa assim, você vai embora para conquistar um futuro melhor em outro país. Na ditadura, nesse período militar, ou você morria ou você era exilado. Não dá para escapar disso. Claro que algumas pessoas saíam do Brasil porque elas queriam, mas quem era contrário ao regime do governo era torturado. E aí, se não morresse, acabava tendo que deixar o Brasil. Já falei isso. Então você acha que dá pra gente colocar nos dias de hoje uma frase que remete aos tempos de tortura? Ah, não foi essa a intenção. Não importa que foi essa a intenção. Uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, uma pessoa que estudou um pouquinho de história, aprendeu isso. E aí não tem como uma coisa não remeter à outra. Já que você quer fazer uma vinheta falando bem do Brasil, ou dona SBT, faça então uma vinheta falando bem do Brasil, mas não copie uma coisa da época da ditadura. E o pior, eu acho tão perigoso esse negócio nacionalista. A gente tem que amar o Brasil, a gente tem que torcer para um Brasil melhor, mas tudo que vai demais desse lado nacionalista, que vai demais prezando para aquela coisa bem militar, é tão perigoso. Olha o tipo de ideia que já se começa a colocar na cabeça das pessoas. A mídia televisiva tem uma grande expressão, tem uma força fora de propósito. Querendo ou não, você acaba incutindo na cabeça das pessoas que essa ideia nacionalista a todo custo, quase militar, é correta, e não é. A gente tem que tomar cuidado. Nós não vivemos numa ditadura, nós vivemos numa democracia. E o SBT, você tá errando muito. Brasil, ame-o ou deixe-o. Não é possível que o Silvio Santos tenha aprovado uma coisa como essa. Mas aprovou, né? O canal é dele. Agora, se ele não sabia disso, cagou, né? Porque, olha, já falei, o negócio fedeu. Ainda bem que tiraram do ar, né? Porque perceberam que fizeram uma grande palhaçada. Só que o poder da internet, olha o que aconteceu. Tá todo mundo falando. Né? Até eu que estou na Austrália estou falando sobre isso. No final das contas, eu acho que o Silvio Santos adora causar, porque as pessoas estão falando do SBT, então o SBT está em tudo quanto é lugar. Mas será que vale a pena você ficar na boca de todo mundo com as pessoas falando mal de você? Será que vale a pena a gente associar a nossa imagem do SBT com esse tipo de coisa, de ditadura, de militar, de tortura, desse tipo de patriotismo fanático? Que porcaria! Olha, quem fez isso, no fundo, é uma pessoa, no mínimo, inconsequente, inculta, despreparada e muito louca, porque não tem explicação, não tem. Eu me lembro que com toda essa coisa nacionalista, eu me lembro de ter estudado, tá? Mais uma vez, eu não vivi naquela época.
Se falava muito que o PIB do Brasil aumentou muito, então aquela coisa, olha só como o Brasil cresceu. Mas também foi uma época que nunca as diferenças foram tão acentuadas. O pobre estava mais pobre, o rico estava mais rico. Foi o aprofundamento das desigualdades de todas as camadas sociais do Brasil, não tem como negar. Então será que foi tão bom assim? Aí fica a minha pergunta, reforçar o ufanismo e o patriotismo, isso funciona? Tá certo desse jeito? Isso é válido? Por que tem gente que defende isso? Por que tem gente que acredita que esse tipo de mensagem é correta? Será que essas pessoas estão malucas? Não é possível. Ou será que essas pessoas não leram o mínimo? E além de todo esse tom verde e amarelo, que eu acho válido a gente falar de que a gente tem que vestir a camisa verde e amarela, afinal de contas, essas são as cores do Brasil. Mas se você ficar tão enraizado nisso, tão maluco por isso, você já está praticando um patriotismo fora de propósito. A gente tem que estar aberto também para as coisas diferentes da vida. A gente não pode ser só assim. Imagina se você... Não, é só Brasil, Brasil, Brasil e dane-se o resto. Não é assim. Falaram que teve a música Eu Te Amo, Meu Brasil. Eu não vi nada desse tipo. Nada. Se eu não me engano, essa música era da dupla Dom e Ravel, que fez muito sucesso nessa época. Eu não sei, mas falam que essa música não foi feita para enaltecer o regime militar, de ditadura e por aí vai. Mas não tem como não remeter uma coisa a outra. Mas ficar com essa vinheta, com a música do Brasil, com o hino nacional, nossa, não tem nada a ver. Amar o Brasil é uma coisa, mas enaltecer dessa forma é outra. Será que eu tô ficando louco? Será que eu perdi a noção da realidade? Será que isso é o correto e eu que sou uma pessoa muito errada? Não é possível. E eu também fiquei sabendo que eles colocaram aquela música Pra Frente Brasil, que era coisa da Copa, não é? Da década de 70, eu não tenho certeza. Mais uma vez, na época da ditadura, você sabia que o governo militar enaltecia muito a propaganda do Brasil avante, do Brasil que dava certo através do esporte. Então vamos tomar cuidado como as coisas são pensadas. Tá vendo como tudo é ligado? Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Agora vou então falar a parte que me toca, a parte que me cabe. Eu não moro no Brasil, então é Brasil, ame ou deixo. Então se eu não moro no Brasil, é porque eu não amo o Brasil. Tá vendo como a mensagem ela é toda errada? Tantas pessoas que fizeram o Brasil, a grande maioria foi feita de imigrantes. Então essas pessoas não amavam também o seu país de origem? É tão tosco, é tão errado essa linha de pensamento. Você não pode falar Brasil, ame ou deixo. Até porque eu saí do Brasil porque outro país, nesse caso a Austrália, me proporciona muito mais que o Brasil. Mas nem por isso eu deixo de amar a minha cultura, a minha pátria. Mas o Brasil de hoje não é um Brasil bom. Agora imagina se todo mundo pudesse sair do Brasil, o que seria esse país? Ainda tem gente que luta, que acredita. E tem gente que luta pelo Brasil mesmo estando lá de fora. Eu faço isso. Esse tipo de vídeo é uma prova disso. Então, esse discurso raso, deixo porque você não ama, é tão pobre, é tão mesquinho, é difícil de falar como a gente se sente. Quando você é um expatriado, que é o meu caso, isso me fere de tal forma, isso prova uma falta de cuidado do SBT que não pensa nas pessoas, que trata todo mundo como se fosse assim um monte, sabe aquela coisa assim, um monte de bosta que você coloca junto e depois joga assim na privada? Não é por aí. Então você do SBT que fez isso tudo, deve ter um time por trás, né? Para pensar na grande burrada, para pensar que a imagem e a mensagem é tão errada, que agrediu tanta gente, que deixou tanta gente descontente, e é assim que eu me sinto. Já falei, posso estar errado, mas é assim que eu me sinto, é assim que eu enxergo. Então, eu quero te deixar 2 vídeos que eu assisti que falam também sobre isso. Um é da jornalista e agora deputada Joyce Hasselman, que é totalmente a favor e não vê nada de errado nisso. Não concordo, mas é válido, é o ponto de vista dela. Então vou deixar aqui embaixo na barra de descrição, caso você tenha interesse em ver qual é o ponto de vista dela, que eu acho que está passando um pouco dos limites, está um pouco fanática demais, mas eu a respeito, tá? E o outro é de um canal chamado Etnia Brasileira, de uma mulher lindíssima, super inteligente, chamada Lívia. Virei fã de carteirinha, assisto tudo dela. Não concordo com muita coisa que ela fala. Eu acho que ela tem um ponto de vista um pouco socialista demais, mas eu gosto muito da forma inteligente que ela pensa. Serve até para eu analisar se o meu pensamento é coerente ou não.
Então essas duas pessoas que eu tô deixando aqui embaixo na barra de descrição pensam completamente diferente de mim, mas tem muitas coisas que se encaixam. É isso, eu quero saber o que você achou, você ficou sabendo dessa barbaridade, dessa porcaria do SBT? Ficou? O que achou? Me escreve aqui porque eu quero muito saber. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se não gostou do vídeo, pode dar o dislike. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Mas não se esqueça de assinar esse sininho da notificação, porque essa é a única forma que você fica sabendo de novos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.